Estamos de volta e com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais completo da Baixada Santista, o quadro Jogo Aberto de hoje vai receber o Dr. Flaviano Junqueira, que é médico cirurgião geral e oncologista. Dr. Flaviano já está aqui comigo, ele que é membro da equipe de cirurgia geral aqui do Hospital IGESP em São Paulo. Hoje a gente está gravando o programa aqui, especialmente para receber o Dr. Flaviano. E nós vamos falar de uma pauta muito importante. Toda vez que a gente ouve falar sobre câncer em mulheres, a gente associa ao câncer de mama. No caso dos homens, geralmente a associação é o câncer de próstata. E o Dr. Flaviano tem uma experiência na vivência do tratamento de outros tipos de câncer, especialmente os relacionados ao trato gastrointestinal. Aí eu queria que o doutor explicasse um pouquinho sobre esse universo dos outros cânceres que pode acometer a população. Obrigado pelo convite, eu gostaria de agradecer. E hoje em dia, pelas próprias atividades de vida diária dos pacientes, comorbidades como obesidade, como falta de atividade física, um dos principais tumores que estão acometendo, principalmente que nós estamos observando em pacientes mais jovens, são os tumores do trato gastrointestinal em tumor de colo. Tumor de colo você tem o estômago, tem o intestino fino e o intestino grosso, que nós chamamos. Devido aos embutidos que têm contato direto com o intestino, produz algumas substâncias levando a um pólipo, que é tipo uma verruguinha. E esse pólipo, uma porcentagem, não todos, podem sofrer uma mutação, uma alteração e se transformar em adenocarcinoma de colo, sendo muito comum hoje em dia. Então, eu acho que vale para o pessoal de casa observar a importância da alimentação nesse processo todo do cuidado preventivo, né? Com certeza. Além disso, fatores de maus hábitos, como tabagismo, etilismo, o etilismo que gera não só a parte de cirrose hepática, mas também a obesidade, hoje é o principal fator para levar a cirrose, onde leva aos tumores. É a famosa hepáticos. Gordura no fígado, Perfeito. né? Que a gente sempre ouve falar da esteatose hepática, mas e ela normalmente acontece por conta da desregulação da alimentação, né? De você no sobrepeso é o que causa isso. Isso, causa uma fibrose, eu vou falar, causa uma degeneração hepática nas células, deixando ele endurecido, não fazendo o mecanismo adequado e gerando as patologias posteriormente. Tá, então realmente precisa ter atenção Isso. com o estilo de vida. E outros, principalmente, tabagismo, que é um dos principais fatores para tumor de pâncreas, em que é altamente agressivo. A gente pensa só no pulmão, né? Sim. O tabagismo associado ao câncer de pulmão, que também é importante, relacionado mas o doutor está trazendo aos principais tumores do trato gastrointestinal, que é muito agressivo, que leva ao tumor de pâncreas. Nós temos o tumor de estômago, onde o H. pylori, que é uma bactéria, que pelo simples fato de rastreio com a endoscopia nós conseguimos detectar e tratar, está levando diretamente às lesões gástricas, aos tumores, e um dos métodos de rastreios básicos. A partir dos 45 anos, todo paciente adequadamente deveria realizar uma colonoscopia para observar esses pólipos. Inclusive, eu levantei um dado, quando a gente definiu falar sobre esse assunto, eu levantei um dado importante que diz que cerca de 60% a 65% dos pacientes que descobrem um tumor, descobrem tardiamente. E isso impacta, com certeza, no processo de tratamento, né, doutor? Com certeza. E o câncer para o diabetes, para a pressão alta, muitas vezes a gente não tem cura. Nós temos tratamento com medicações. Já a parte oncológica, na fase inicial, a chance de cura é muito elevada. Por isso, o diagnóstico precoce, o estilo de vida, os exames de rastreio são fundamentais para nós detectarmos ele na fase inicial e ter a chance de cura, nitidamente. E a questão hereditária também precisa ser levada em conta, né? Com certeza. É uma porcentagem pequena, relativa, de 10%, uma média dos tumores. Até achei que fosse mais. Isso, é uma média pequena, então 90% está relacionado diretamente com o estilo de vida. O que é importante e bom para a gente, no sentido de que é possível mudar isso, né? São fatores de riscos modificáveis e que a gente pode construir uma saúde, ou pelo menos tentar evitar ou prevenir ao máximo que se instale qualquer problema desse tipo, né? Com certeza.
Um estudo da ASCO, que é o principal congresso americano de oncologia, observou alguns pacientes no estadio 3 e 4, 2 e 3, que iriam fazer cirurgia e posteriormente quimioterapia. Eles separaram em 2 grupos. Um grupo que realizava atividade física assistida, Eu ia te perguntar estruturada. como é que a atividade física influencia também, então vamos lá. Então eles dividiram esses 2 grupos, estruturada, e um outro grupo que só acompanhou, não realizou atividade física. Em 37% menos chance o grupo que realizou atividade física de ter a recidiva tumoral. Isso de cada 10, praticamente 4 pacientes evitaram realizando atividade física estruturada. Esse dado é muito importante, E doutor. o que seria uma atividade física estruturada? 150 minutos semanais de uma caminhada. Super fácil de colocar na rotina, 40. não é uma questão que mudaria completamente a vida das pessoas ou impossibilitaria da gente praticar. Pelo contrário, se criar uma rotina organizada, 150 minutos é possível Perfeito, de ser de realizado. 30 minutos, 40, 3, 4 vezes em semana, você consegue adequar e diminuir literalmente a chance de ter alguma neoplasia, algum tumor. Que maravilha. A gente fala sempre aqui da importância da atividade física no processo de prevenção da saúde. O doutor está trazendo um dado científico, na verdade, agora, né, sobre esses tumores especificamente, mas com certeza isso se replica para outras situações de saúde também. Tudo, né? Hipertensão, de diabetes, nível de insulina já acaba caindo no sangue. Isso gera menos processo inflamatório e gera menos patologias, né? E aí, para a gente encerrar, então, falamos sobre a importância da alimentação e do estilo de vida, do olhar cuidadoso para a questão hereditária, apesar dela não ser tão significativa, mas é importante a gente olhar. E aí, vou falar um pouquinho dos exames, o doutor falou sobre a endoscopia, mas eu queria só repetir e deixar claro para o pessoal colocar na sua programação de exames preventivos aí. Já estamos no meio do ano, quem ainda não fez precisa se organizar para fazer. E aí eu queria que você desse uma recomendação técnica, assim, quais são os cuidados efetivos que a gente precisa ter. Hoje em dia, todo paciente possui um médico de confiança, tudo mais. Procurar o seu médico para poder estar te orientando. Mas existem alguns protocolos para esses tumores mais frequentes, que nós conseguimos detectar e o tempo de crescimento é menor. Como um tumor de colo, a colonoscopia a partir dos 45, todo mundo. Se eu tenho um fator de risco, como algum parente de primeiro grau, pai, irmãos ou filhos que já tiveram essa doença, realizar 10 anos com antecedência, a partir dos 35 anos. Tá? E posteriormente, a cada 10 anos, fez 45, depois repetir aos 55. Caso achar algum pólipo, alguma verruguinha dessa, depois de 3 a 5 anos, repetir essa colonoscopia. Procurar os tumores ginecológicos, sempre estar passando de rotina com o ginecologista, escape de sangramento após a menopausa, que não é comum, então sempre estar retornando e fazendo. Né? Isso mesmo. E a endoscopia, tem alguns estudos, principalmente japoneses, em que eles realizam a endoscopia, tem alguns protocolos, eles conseguem achar esse tumor gástrico devido ao H. pylori, a outros fatores, na fase inicial. A chance de cura é extremamente elevada. Então, quando tiver algum sintoma de... É isso que eu ia te perguntar agora. E quais são os sintomas, os sinais de alerta que a gente precisa ter? Principalmente sangramento nas fezes, tá? Perda de peso, dor abdominal tipo cólicas, qualquer mudança é sempre adequado estar procurando. E a parte gástrica, o ideal é sempre que estiver com azia, sintomas dispépticos, nós chamamos queimação, dor após alimentação, sempre está procurando o seu médico para poder estar Não pode avaliando. Normalizar, né? Porque Não. A gente tem mania de tomar um remedinho aqui, normaliza como se fosse algo comum. Pode ser, de fato, pode ser algo comum, A grande maioria mas das se for vezes recorrente, é importante ter atenção e cuidar para poder prevenir de fato, né? Perfeito.
Tá bom, doutor, muito obrigada, agradeço demais a sua presença. Acho que esse é um assunto que dá uma outra conversa, a gente pode planejar uma outra conversa para orientar cada vez mais e melhor quem está assistindo a gente, o nosso associado que está em casa. Então, super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E vocês ficam com a gente que o programa volta já já, o intervalo é bem rapidinho.